já. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao novo podcast. Hoje nós temos o professor Rômulo Neves, do Grupo UBIC. Olá, Olá, tudo bom? tudo, Olá, pessoal. muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. Legal. Vamos lá tentar ajudar o pessoal. Exatamente. Vamos começar então. O professor deseja se apresentar, por favor? Bom, eu sou o Rômulo, sou diplomata de carreira há 15 anos. Entrei na carreira em 2005. Servi na Venezuela, no Suriname, na Etiópia e hoje eu estou no Paquistão. Mas junto com a minha carreira no Itamaraty, eu também dei aulas nos cursos de Relações Internacionais de Brasília, quase todos os cursos de Relações Internacionais. Então, IESB, UDF, CEUB. Na UNB, eu dei o curso de Sociologia, Introdução à Sociologia, para uma turma do curso de Relações Internacionais. Então, não dava aula no curso de Relações Internacionais, mas quando eu estava no doutorado, eu dei a Introdução à Sociologia para o pessoal das Relações Internacionais. Acho que das grandes de Brasília, eu só não dei aula na Católica. Então, eu gosto muito de dar aula, gosto muito de ajudar as pessoas a compreenderem o conteúdo aí da área de relações internacionais. Bom, eu me formei em Ciências Sociais, fiz mestrado em Sociologia, iniciei o doutorado em Sociologia, mas não acabei, porque eu acabei indo para o exterior. E aí fiz também o mestrado no Instituto Rio Branco, que quando eu entrei, o curso de formação equivalia também a um curso de mestrado em diplomacia. E ainda em São Paulo, logo depois da graduação, eu fiz uma especialização em economia e uma especialização em relações internacionais. Antes do Itamaraty, eu trabalhei na Justiça Federal, era funcionário público da Justiça Federal, e larguei a Justiça Federal, fui ser jornalista na Folha de São Paulo e na Gazeta Mercantil, cobrindo economia, e também trabalhei como analista de dados do Ibope Inteligência. Então, profissionalmente, esse meu histórico aí. E por que política internacional? Bom, o curso ou a vida? O curso. É porque é uma conjunção de fatores. Uma é que eu sigo política internacional. Nos postos que eu servi, na maioria das vezes eu fiquei responsável por análise política, então é algo que eu já tenho feito pelo meu trabalho, mas é algo também que eu gosto. E uns 3 meses atrás, uma seguidora, uma candidata que está estudando para o concurso, me pediu ajuda para estudar política internacional. Ela me mandou uma mensagem assim: estou com dificuldade de estudar política internacional. O que você me sugere? E aí eu mandei uma sugestão para ela. Olha, política internacional, você tem razão, é a área que é mais complicada de estudar, porque não tem uma bibliografia definitiva, né, definida, como são temas muito contemporâneos, a literatura não está consolidada, então são eventos que estão acontecendo exatamente no momento que a pessoa está estudando. Então, levantar o material toma tempo, selecionar qual é o material daquele que você levantou toma mais tempo, e montar uma narrativa fazendo um filtro do que é importante dentro daquele material também toma muito tempo. Então, antes de realmente estar estudando, o candidato gasta muito tempo fazendo essa seleção, esse filtro. Eu lembro, quando eu estava estudando, que política internacional era a disciplina que tomava mais tempo exatamente por esse processo. Mas aí eu falei para ela: olha, você monta aí uma lista dos 30 principais temas da agenda internacional e escreva um texto você. Faça a sua cola mental, escreva um texto para você se sentir preparada para escrever sobre aqueles temas quando ou se você for cobrada na hora da prova. Só que aí, quando eu fui fazer essa lista, assim, por curiosidade, eu vi que, na verdade, ela toma muito tempo, porque são temas complexos. O material da imprensa ele é muito difícil de ser analisado, porque as matérias com o último evento, digamos assim, elas
adiciona um pouco à estrutura do tema. Então, vou dar um exemplo aqui. Um ataque do Hezbollah às tropas de Israel ontem, vamos supor, isso é fictício, mas ontem. Aí isso ganha lá uma matéria de jornal, aí a pessoa vai ler uma página inteira da matéria de jornal, e o que salva daquele material todo para a parte estrutural da questão, por exemplo, nesse caso específico do conflito árabe-israelense, são só 3 frases ou um parágrafo de informação líquida, digamos assim. Então, é preciso cobrir uma grande quantidade de matérias, um período muito longo de tempo para montar essa narrativa de cada um dos temas. Só que aí eu percebi que eu já tenho esse histórico porque eu trabalho com isso. E aí, com base nessa leitura, eu resolvi montar o curso, porque, para mim, é algo que eu faço com prazer. Eu já tenho esse histórico na cabeça, porque são coisas com as quais eu trabalho, e eu economizaria tempo dos candidatos, né? Porque todo esse filtro, essa seleção de material que o candidato iria fazer, eu já tenho pronto, porque eu acompanho esses temas. Então, eu decidi montar esse curso, porque eu gosto de dar aula e eu estou no exterior. É uma forma que eu encontro de dar aula, porque eu gosto muito de dar aula. E 2, eu acho que é muito útil para os candidatos, porque vai economizar muito tempo deles na área de política internacional para viabilizar que eles estudem as outras disciplinas, que a bibliografia já está bem organizada. E foi por isso que eu montei o curso. E por que no Grupo BIC? No Grupo BIC, foi o seguinte, o Marcílio, do Grupo BIC, é meu amigo, né? E aí eu estava montando o curso, nem pensei assim, em falar com ele enquanto estava iniciando o curso, a elaboração do curso. Mas aí, quando já estava tudo prontinho, eu mandei uma mensagem para ele. Falei, olha, eu estou montando o curso aí de política internacional e eu acho que muitas das pessoas que seguem o seu blog, seu conteúdo, talvez se interesse pelo curso, né? E eu acho que a gente tem uma avaliação muito parecida com a preparação do curso. Eu vejo as coisas que ele escreve e bate com o que eu imagino para o curso. Aí ele falou assim, olha, por que a gente não faz isso juntos? Eu estou com toda a estrutura aqui de colocar os cursos das matérias específicas no BIC e você está preparando o material, vamos colocar junto. E aí foi um casamento perfeito, porque eu não gasto muito tempo com a parte operacional, né? Eu me concentro na parte de conteúdo e ele disponibiliza isso para os alunos interessados. Quais são os assuntos abordados no curso? Então, a agenda do curso, eu separei os 30 principais temas da agenda internacional. Então, separei por blocos, né? Então, por exemplo, a gente já está na 5ª semana. As primeiras aulas foram guerra no Afeganistão, o conflito nuclear entre Índia e Paquistão, uma aula dupla sobre China, toda a parte estrutural da China e sua política externa, uma aula sobre a geopolítica do Pacífico e assim por diante. Então, eu separei os 30 principais temas. A gente finalizou a Ásia, estamos agora no módulo Oriente Médio e Norte da África, onde a gente tratou de guerra na Síria, a gente tratou do conflito árabe-israelense, a gente tratou da divisão intra-islâmica, e a próxima aula vai ser sobre a Primavera Árabe e a reorganização política do norte da África. Então, cada uma dessas aulas tem entre 1h20 e 1h50, por aí, e são 2 aulas por sábado, né? As aulas são disponibilizadas no sábado, mas a pessoa pode ouvir ao longo da semana. E aí são 30 temas, é bastante coisa. Eu dei alguns exemplos aqui, mas é bastante. Então, tem módulo Ásia, módulo Oriente Médio e Norte da África,
módulo África Subsaariana, módulo Europa, módulo América e 2 módulos de temas globais. Então, temas globais são temas transversais, digamos. Então, a agenda do meio ambiente. Então, a gente vai tratar de todas as questões ligadas à agenda de política internacional que envolvam a questão do meio ambiente. A geopolítica de energia. Então, a gente vai tratar de todas as questões de política internacional transversais, globais, que tratem da agenda de energia e assim por diante. Como funciona o desenvolvimento do curso? Então, o curso, como eu falei, ele está dividido em 30 aulas. Cada sábado a gente disponibiliza 2 aulas, são esses módulos que eu falei. E além das aulas, a gente tem algumas atividades extras. Uma é uma aula inicial em que eu abordo o processo de preparação para o curso e o processo de preparação específica para a prova de política internacional, que cai na primeira fase e cai na terceira fase. Na primeira fase, o edital saiu hoje, né, você deve ter visto. Política internacional é a disciplina que tem o maior peso, né? Foi até uma surpresa para mim. Dos 73 pontos da primeira fase, 12 pontos são referentes à política internacional contemporânea. Então, as aulas, as 30 aulas são 2 por sábado e algumas aulas extras. Essa é uma, como estudar, como aproveitar melhor as aulas. Eu dou algumas dicas de como aproveitar melhor o conteúdo que eu estou apresentando, material que a pessoa tem que ter ali para assistir a aula. Dou alguma orientação de como fazer a prova especificamente, como escrever as respostas da prova, porque tem algumas especificidades em política internacional contemporânea. A principal delas é uma que eu já falei aqui com você, que não há uma bibliografia específica, então o olhar do corretor sobre a prova de política internacional é diferente do olhar do corretor da prova de história, por exemplo. História, as narrativas elas estão consolidadas em bibliografias, né? Há alguma disputa no processo histórico, mas em política internacional as narrativas ainda estão, inclusive, em aberto, né? Então, há diferentes possibilidades de responder às questões de política internacional e aí, nessa aula extra, eu converso um pouco com os alunos sobre como tirar proveito dessa especificidade da prova de política internacional. Além disso, a gente tem uma live a cada um mês, assim, que eu trato dos temas que apareceram na imprensa no último mês, então como eles se encaixam nas aulas, porque veja, as aulas que a gente preparou, elas não são aulas de matéria de imprensa, né? Elas são aulas em que eu apresento a estrutura do tema para a pessoa compreender exatamente como apareceu aquele tema, por quê, quais são os principais aspectos que se interligam ali para que aquele tema se desenvolva daquele modo. E aí as matérias de imprensa que a gente vê nessas aulas extras, aí, nessas lives uma vez por mês, elas são apenas pequenos detalhes que se encaixam nessa estrutura que a gente dá na aula principal. E, por fim, tem uma atividade, e aí todos os alunos do Grupo BIC têm isso, é uma atividade em que a pessoa escolhe um tema e escreve um texto baseado na aula, manda para o BIC e aí ela tem esse texto corrigido por um colega nosso, para corrigir um pouco o estilo, conteúdo, o desenvolvimento do tema, em que eu explico também na aula inicial. Então, o curso está organizado nesse formato. Qual é a meta para os alunos? Desculpe? Qual é a meta para os alunos? A meta para os alunos é serem aprovados no concurso. Mas o que eu digo é o seguinte, isso eu explico também na aula inicial, é o seguinte, o principal, talvez o ganho mais concreto do aluno com esse curso é perder o medo do conteúdo. Os candidatos eles estudam
por meio do guia de estudos, né, publicado todo ano junto com o edital, e aí a pessoa olha aquelas respostas modelo e se assusta e fica desesperado, achando que tem que saber tudo. E aí eu explico que aquelas respostas, uma pessoa que tirou 95 e a resposta foi selecionada lá para ir para o guia de estudos, ela tirou 65 em outra, 75 em outra, 80 em outra, 55 em outra. Então, não significa que todos os candidatos que passaram tiraram 95 em todas as disciplinas, em todas as questões. Então, o que eu explico é que, e isso vale muito para a área de política internacional, é que quando a pessoa domina a estrutura geral do tema, se ela consegue escrever um texto estruturado, provavelmente ela vai ter ali uma nota entre 65, 70, 75. Se a pessoa garante 65, 70, 75 de 100, né? Em cada uma das disciplinas, ela é aprovada. Então, um efeito do curso, que eu espero que as pessoas tenham esse efeito, é um pouco perder o medo do conteúdo, de achar que é muita coisa, de achar que tem que saber tudo. Não tem que saber tudo. E o fato de ser muita coisa ajuda o candidato, porque como ele está estudando muita coisa, ele tem muito conteúdo já no seu repertório. Quando ele recebe a prova, quando ele recebe as questões, ele tem material no seu repertório para escrever uma boa redação. Ele não precisa saber os detalhes específicos de cada questão. Se ele souber a estrutura, se ele conhecer a estrutura geral do tema, se ele conseguir escrever um texto claro, conciso, bem estruturado, ele vai ter uma nota boa e em cada uma das questões. E no somatório total, ele vai ter uma nota boa para passar. E aí, então, a meta para os meus alunos é que eles tenham uma boa prova, tanto na primeira quanto na terceira fase. E agora vamos falar um pouquinho sobre os artigos da Praetera. O senhor tem um artigo que mais lhe interessa para apresentar para a gente, por favor? Eu mandei um artigo lá, eu não sei se já foi publicado, até se foi ou vai ser daqui a pouco. É exatamente um artigo que eu abordo as questões que eu tratei na aula inicial. O artigo aborda as especificidades, a natureza da prova de política internacional contemporânea, aborda um método de estudo para a política internacional contemporânea e eu ofereço sugestões lá de como fazer a prova, de como encarar a prova para tirar o maior proveito do seu processo de preparação. Então, o artigo que eu não sei se já foi publicado, mas que está lá, que vai ser publicado, é um artigo que ensina ou busco dar sugestões para os candidatos de como encarar a prova de política internacional e como encarar os seus estudos. Eu dou sugestões bem concretas sobre como as pessoas devem organizar os seus estudos para chegar à prova. Bem preparados, primeiro, calmos, segundo, e confiantes. É isso o material lá do nosso artigo. Última pergunta para a gente concluir esse podcast. O senhor tem alguma mensagem para os nossos ouvintes? Tem algumas. A primeira delas é um pouco isso que eu já falei, não se assuste com a prova. Muitos candidatos enxergam a prova como uma barreira muito grande, uma barreira muito pesada, mas não é. O fato de ser uma prova longa, o fato de ser uma prova com muito conteúdo, ao contrário de ser um tema, um elemento negativo para os candidatos, é um elemento positivo. Porque como você já está lendo muito, como você está adquirindo muito conhecimento, como você está aumentando muito o seu repertório, se você conseguir tratar esses temas que você está estudando de maneira conectada, é possível escrever uma boa redação, um bom texto sobre quase qualquer tema.
Então, primeira coisa, não se assuste com o conteúdo, com a quantidade de disciplinas que você está estudando. Segunda mensagem aí é tente incluir o tempo de estudo na sua agenda normal. É claro que não é uma agenda normal, porque você está se preparando para um concurso concorrido, mas isso significa não pare a sua vida para estudar para o concurso. É claro que ali, se você passou na primeira, na segunda fase, aquele período entre a segunda e a terceira fase, é claro, aí você tem que ficar trancado estudando. Mas na sua preparação de longo prazo, mantenha a sua vida normal, porque experiência de vida, experiência em outras carreiras, experiência profissional, isso inclusive ajuda na prova, ajuda você a olhar para a prova com mais tranquilidade, com mais calma. Aquelas pessoas que param a vida para só estudar por 1, 2, 3 anos, elas vão fazer a prova com muita pressão, com muita expectativa, e isso aumenta a ansiedade e diminui a possibilidade de você fazer um trabalho de recuperação do seu repertório com tranquilidade, com confiança, tranquilo. Então, segunda sugestão que eu dou é não pare a sua vida para estudar. Terceira sugestão que eu dou: se você é uma pessoa disciplinada, talvez você possa estudar as matérias que a bibliografia já está bem organizada. Então, geografia, história, economia, direito, gramática, essas disciplinas, se você for disciplinado, você consegue estudar sozinho. Agora, tem algumas disciplinas que eu sugiro você ter ajuda externa, pelo menos por um período. Línguas, se você não é falante fluente, se você não fez faculdade em língua inglesa, eu sugiro você dar muita atenção para inglês, assim como francês e espanhol, obviamente. Se tiver alguém que possa corrigir as suas redações em inglês, melhor ainda. A segunda disciplina que eu sugiro você ter uma ajuda externa é redação. Mesmo que você trabalhe com texto, que é o caso de algumas pessoas que estão se preparando, é bom ter um olhar externo para a sua redação, porque muitas vezes a gente lê o que a gente escreve, depois de 2, 3, 4 vezes, a gente não tem mais cabeça para corrigir, para ver problemas de estilo, problemas de concatenamento de ideias. Então, é bom ter alguém que olhe a sua produção textual, mesmo em português. E, por fim, política internacional, por essa questão que eu falei aí. Se você tiver possibilidade, faça um curso com alguém que faça esse filtro e essa curadoria de temas, que vai te economizar muito tempo. Eu lembro que o processo da minha preparação, eu gastava aí só de tempo para selecionar material, pesquisar na imprensa, montar uma narrativa com tudo aquilo que eu tinha separado. Eu gastava aí umas 15 horas por semana, digamos. E se você tiver um bom professor, e aí eu puxo o sardinha para o meu lado, obviamente, porque eu acho que o meu curso está bem interessante, em 3 horas, 4 horas de estudo concentrado de política internacional por semana, você mata a agenda internacional. Então, essas disciplinas que eu falei, eu acho, mesmo para quem é disciplinado, eu acho que ajuda a ter um profissional, alguém, uma terceira pessoa aí te ajudando na preparação. E é isso. Então é isso aí. Muitíssimo obrigada por sua participação. Beleza. E, Um abraço aí para todos os seus ouvintes. exato. E, pessoal, fiquem ligados, vai ter muito mais. E eu vou botar na descrição o link do artigo, o link do curso dele no grupo do Rômulo Neves, no grupo UBIC, e todas as notícias sobre as lives. Muitíssimo obrigada. Tchau, tchau. Beleza.